Olá, aqui estamos com mais um programa, O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Hoje nós vamos iniciar a temática Marcha do Progresso, ainda continuando com o estudo da Lei do Progresso. E antes de chamar a nossa vinheta, quero convidar todos vocês para não perderem o programa da próxima semana. É um programa especial, é o programa de número 300, quando nós teremos a presença do Adilson Mariz, o presidente da Comunhão Espírita, juntamente comigo e com o Alcir Almeida. E nesse programa nós vamos nos estender um pouco mais. É um programa de 1 hora, quando nós debateremos importância deste programa, importância do Livro dos Espíritos e outras temáticas mais importantes para todos nós. Agora sim, logo depois da vinheta, a gente retorna com o estudo da Lei do Progresso. Até já. Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Alcir Almeida, seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Ricardo. Obrigado a todos vocês que nos acompanham pelas mídias sociais da Comunhão Espírita. Uma alegria muito grande. Me sinto honrado em estar aqui com a atenção de vocês por essa próxima meia hora. Forte abraço. Alcir Almeida, no próximo programa, que será o programa de número 300, um número bem emblemático. Isso significa que nós estamos há aproximadamente 6 anos, semanalmente. Na verdade é mais, né? Mais de 6 anos. Na verdade já são 7, porque quando você e o Adilson fizeram aquele programa de lançamento, ainda foi lá em 2016. Foi 2016, né? Foi 2016. Eu estava na cabeça que seria 17, mas foi 16 então. É que teve aquela história de gravar só som. Aí depois a gente começou a colocar no YouTube, né? E entre o começo do programa e o colocar o YouTube, começou a numeração de novo. Ah, foi, né? Não que interrompeu a numeração, os programas são os mesmos, mas o programa está no ar há mais do que 6 anos, já é quase 7 anos. Que bacana, isso é importante. E você já está aqui comigo, que é uns 4, 5? Ah, eu já estou chegando a 5 anos. Uns 5 anos, né? Estou chegando a 5 anos. Que bom, que bacana. Então é isso. Semana que vem nós falaremos 1 hora aqui. Semana que vem tem presidente na área. Se derrubou é pênalti. Almeida, vamos continuar aqui o estudo da Lei do Progresso? Vamos lá. Na semana anterior, no programa anterior, nós estudamos o estado natural das coisas, né? E agora nós vamos começar a partir da questão 779, falando da marcha do progresso. Processo de evolução. E o Kardec perguntou o seguinte: o homem possui em si a força de progredir ou o progresso não é senão o produto de um ensinamento? O Kardec quer saber, né, Almeida? Esse impulso para progredir é algo inato, é do ser humano? Ou essa necessidade de progredir só vem depois que nós adquirimos ensinamentos, algumas informações? Interessante essa pergunta, porque quando você fala em educação, você que também é professor, né? Educação é um processo em que você apresenta o sujeito, ou como diria Divaldo, né? Subject. Verdade. Quando você coloca aquele que está aprendendo numa posição de receber um conteúdo, só existe processo educativo somente se a pessoa absorve aquele conteúdo passa a fazer parte do seu ser e há uma alteração de comportamento, né? Essas são as primeiras aulas quando a gente aprende conteúdos educacionais, pedagógicos. Isso você tem que aprender na primeira aula. Se você não conseguiu uma mudança de comportamento, não houve processo educativo. Se você me permite, isso que você falou é o que muita gente confunde
informação e conhecimento, Isso. né? Já dizia o Sócrates que o conhecimento ele é intransferível. O conhecimento, a construção do conhecimento é um construto subjetivo. O máximo que eu posso passar para você e vice-versa são informações. O que nós vamos fazer com essas informações pode gerar conhecimento ou não. Ou não. Ou seja, dizendo de outra maneira, é o que você falou. Se não há mudança de comportamento, não adquiriu Isso. conhecimento. Exatamente. Tem até teve um tempo que eu ministrei uma disciplina de gestão do conhecimento e uma coisa que me ficou muito patente era isso. Quando é que a informação se transforma em conhecimento? É quando ela muda o sujeito. Ficando no meio do Né? sujeito. Sim. Quando o sujeito muda em função da informação recebida, isso quer dizer que ele gerou, que ele construiu Ele adquiriu. né, conhecimento. Ele integrou aquele conteúdo ao seu ser e passou... Isso, Almeida, se você me permite mais uma Claro. vez. Tem tudo a ver com a pergunta? Não tem. E eu não quero perder a oportunidade de falar mais uma vez para os nossos ouvintes. Isso faz todo sentido para todo aquele que está tentando conhecer doutrina espírita. Porque é muito comum nós encontrarmos colegas Pessoal espíritas. decora questão, decora conteúdo, decora texto. Já li não sei quantos livros, já li esses livros. Isso não é importante. O importante é o que ficou em você da leitura desses livros, né? Desse monte de informação que você recebeu, que você aprendeu ali com a sua leitura, ou vendo palestras, enfim. O que é que mudou em você? Porque se não mudou nada, se você não mudou em função disso, pode ler de novo. E foi essa lógica que a Joana utilizou com o Divaldo, né? Sim. Leia o Livro dos Espíritos. Ele leu. Agora lê de novo. Leia de novo. Leu. Leia de novo. 3 vezes, mas eu já li 3 vezes. Ok, agora começa a estudar. Né? Porque enquanto você não aprender, ou enquanto você não... Enquanto você não aglutinou, não introjectou. Exato. Não Aí a aconteceu. gente chega naquela palavrinha tão conhecida, diletantismo intelectual. Diletantismo intelectual é complicado. Diletantismo A pessoa é intelectual. capaz de citar 200 livros e não entendeu nada. Pois é. Ou se entendeu, não compreendeu. Só decorou. Só decorou. Mas já interrompi bastante o seu raciocínio. Não, é interessante essa interrupção, porque aquela classificação de Bloom, né? É verdade. Ele não passou do nível... E aí a palavra é outro sentido, tem outro significado. Ele não passou do nível conhecimento, ele não entrou na compreensão. A taxonomia de Bloom. A taxonomia de Bloom. Né? Então é interessante. Quem quiser, estude isso aí, porque é uma teoria interessantíssima. É né? verdade. Que do momento que você é apresentado uma informação até o momento que você aplica aquela informação, tem vários verbos significativos para que a gente entenda como é que é esse processo. Tudo isso para responder a questão, né? O homem possui em si a força para progredir? Ou o progresso não é senão o produto de um ensinamento? Não pode. Essa pergunta tem uma falsa... Né? Tem um falso dilema na pergunta. Ora bolas, o que é? Você tem em si a força de progredir. Papai do céu nos criou para progredirmos, nos criou para evoluirmos. Nós temos sim, quando nós chegamos à fase hominídea, à fase humana, à fase em que nós somos dotados do pensamento contínuo e do livre-arbítrio, nós já temos as ferramentas. Nós temos as ferramentas para progredir. O germe do progresso. Nós já somos mestres de nós mesmos. É interessante, essa frase também eu ouvi um dia desse. O mais importante é você ter a maestria de ser mestre de si mesmo. É de aprender a aprender. Aprender a conhecer e reconhecer. Aprender a aplicar. Aprender a usar aquilo que você aprendeu. E para ninguém confundir essa frase, que nós já somos mestres de nós mesmos, confundir com ser, achando que isso significa... Somos grandes iniciados, não. Não, ser mestre de nós mesmos, quer dizer, você tem condição
de, a partir do que você já tem, você crescer muito mais, Isso. né? Mas estamos longe daquela supremacia Nós do não mestre temos que sabe tudo. autonomias, nós não temos Não é isso? independência, nós não temos independentes, nós não somos seres independentes, nós somos seres interdependentes dentro da natureza que o Pai Eterno criou. Exato. Mas sim, somos autônomos dentro daquilo que nos é apresentado para fazer a nossa transformação, a nossa reforma íntima, a nossa reformulação interna que vai criar um ser novo. É. Né? E voltando à pergunta, né? O homem possui em si a força de progredir? Possui essa força. Ou o progresso não é senão o produto de um ensinamento? Eu poderia ter toda essa capacidade, né? Como tenho, como você tem, como todos nós temos, mas se eu não for submetido a um processo de ensinamento, eu não vou sair do lugar. Se eu ficar Exato. trancado dentro de mim mesmo, fechado num habitat, num ambiente em que só exista eu não vou evoluir, eu não vou progredir. O aluno que se matricula, mas não frequenta as aulas, não Né? vai aprender. Então, para usar essa comparação que você colocou, eu preciso de uma escola, eu preciso de um local onde eu vou ter alguém que vai apresentar um conteúdo, alguém com quem eu vou conviver para aplicar aquele conteúdo e para, por intermédio da prática, por intermédio da experiência, assimilar esse conteúdo de fato, aprender a aplicar isso. Né? Para responder essa pergunta sem ficar falando muito mais, eu paro por aqui para também não dar spoiler. Mas é isso mesmo, Almeida, é isso mesmo. E a resposta diz o seguinte: o homem se desenvolve ele mesmo, naturalmente. Mas nem todos progridem ao mesmo tempo e da mesma forma, por conta do livre-arbítrio, porque uns escolhem ir mais rápido, outros escolhem ir mais devagar. Uhum. É então que os mais avançados ajudam o progresso dos outros pelo contato social. Sim. Ou seja, nessa resposta aqui entrou a escola que nós falamos agora há pouco nos comentários. Sim, a convivência, é o próximo, é o outro. Exatamente. Dessa interdependência, nós não crescemos sozinhos individualmente, Não tem nós como. precisamos do convívio. Nós somos interdependentes na criação. É por isso que nós já falamos da lei de sociedade, já, né? Já foi. Por isso que nós comentamos anteriormente a lei de sociedade, essa necessidade de interação. É o capítulo imediatamente anterior. Anterior, exato. Ok, Almeida, vamos para a próxima questão? Vamos lá. 780. O progresso moral segue sempre o progresso intelectual, Almeida? Uau! Acho que a gente vai ter oportunidade de falar muito sobre isso no programa com o Adilson. É verdade. É verdade. Mas eu já vou dar uma próxima pílulazinha aqui do assunto, porque a pergunta é assaz interessante. Quem vem antes, né? O ovo ou a galinha? O progresso moral segue sempre o processo intelectual? Sim. O processo intelectual vem antes. Você tem que adquirir conhecimento. Você tem que ter aquele conteúdo teórico teórico ou prático dentro de você, para você compreender que algumas coisas funcionam, algumas coisas não funcionam. Ah, mas eu gosto muito, acho a árvore muito bonita. Então eu vou construir lá em cima, para ter uma vista maravilhosa, uma casa lá no céu, para ver tudo de cima, né? Por mais que eu queira construir uma casa no céu, sem uma base, sem um alicerce, sem colunas, sem meios de acessar esse céu, eu não vou conseguir construir nada lá. Né? Então, o intelectual e o moral é isso. Eu não consigo, porque moral é a compreensão daquilo que é certo e daquilo que é errado. Ela só é capaz de existir se eu tiver valores consolidados. E eu só sou capaz de ter valores consolidados se eu fui educado. Se me foram apresentados uma teoria, um conhecimento das coisas que mostre o que é bom e o que é ruim. É um construto teórico, né? Então, o conhecimento moral,
ele não tem como ser construído sem base. E essa base é o conhecimento intelectual. Então, sim, o conhecimento moral se segue, se apoia, né? Se sustenta no conhecimento intelectual. Sem conhecimento intelectual não há como ter conhecimento moral. E eu acrescento ainda, que eu acho que é da maior importância. A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente está ensinando para as nossas crianças. Nós aprendemos na doutrina espírita que nós reencarnamos para aprender. Nós, enquanto pais e mães, somos os principais responsáveis, embora não únicos, mas somos os principais para transmitir conhecimentos para os nossos filhos. Se a gente não toma conta disso, alguém está tomando conta. Não existe vácuo de poder. Não existe vácuo. O vácuo é uma ideia abstrata. Ela não existe nem na natureza, né? O vácuo não existe. Sempre tem algo para ocupar o vácuo, mesmo no espaço. Não existe vácuo absoluto nem no espaço. No espaço, às vezes é difícil a gente explicar isso, né? Uhum. Mas no vácuo tem átomos de hidrogênio, tem átomos outros muito mais raros de hélio. Claro, vai ser muito difícil você encontrar uma peça de ferro flutuando no espaço, mas existem átomos de toda a tabela periódica. Totalmente vazio não é. Totalmente vazio não é. E, por exemplo, nós aqui no sistema solar, a radiação solar está irradiando dentro do sistema, nisso que a gente chama de espaço. Por que é espaço? Porque é o espaço entre um corpo astral, né, um corpo astronômico e outro objeto astronômico. Mas esse espaço não é vazio, absolutamente. Tem alguma coisa ali. Então, respondendo objetivamente, o progresso moral segue sempre o processo intelectual? Sim. Ele precisa do progresso intelectual e acontece depois. E essa pergunta, inclusive... É filosófica. Ela me tirou de uma... Ela me ajudou a resolver uma questão, já faz tempo isso, mas numa conversa com outros colegas espíritas, e muito dedicados, muito preocupados com essa questão moral, religiosa, mas pouco afeitos ao estudo. Aí complica. Né? Porque a gente vai encontrar isso, em todo canto tem normal, isso. Normal. Brasileiros, mas não só brasileiros, nós queremos saber as coisas, nós queremos ter a solução sem entender o processo. Pois é, então, falando assim, de forma bem coloquial, a pessoa quer ir para o céu, mas ela não quer fazer o dever de casa. Né? Aquela velha piada, né? Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. É por aí, né? Então, estava uma discussão nesse evento a que eu estou me referindo, né? Não, porque o mais importante na doutrina espírita é a gente estudar o Evangelho. O restante é coisas de só menos importância. Eu falei, o Evangelho, eu entendo o conhecimento evangélico como conhecimento moral. Como conhecimento moral, é a cereja do bolo. Mas se a cereja não tiver bolo... Entendeu? Eu digo, o conhecimento evangélico, moral, como o próprio Kardec disse na Revista Espírita, se não me engano, de novembro de 1861, o lado mais belo do espiritismo é o lado moral, efetivamente. Uhum. Mas, como você acabou de dizer, esse lado moral, ele precisa ter uma sustentação. O desenvolvimento moral, ou a tentativa de se desenvolver o moral sem o conhecimento intelectual, ele fica solto. Ele fica solto e sem substância. Sem substância. Mas por que é assim? Se você não souber responder os porquês, significa que você não tem o conteúdo intelectual que dá sustentação àquele conteúdo moral. Aí onde o Kardec diz, é nesse ponto que surge a fé cega, a fé impensada, a fé dogmática, hermética, aquela que você... Interessante que quando você fala hermético, é aquilo que é oculto, aquilo que fechado. Não é sabido. Não, é porque eu quero. Você não tem acesso àquilo, né? Você só tem que ter fé, mas por quê? Você não precisa saber.
Você só tem que ter fé. Então eu tenho fé porque alguém mandou eu ter fé. Enquanto a doutrina espírita, com a proposta da fé raciocinada, diz, não, a sua fé precisa estar embasada no conhecimento. Eu creio por isso. Eu não creio porque alguém mandou. E essa pergunta, eu lembro, ela me salvou naquela discussão, naquele momento, porque eu falei, vocês leram o Livro dos Espíritos? Fazia pouco tempo que eu tinha estudado essa questão e então estava muito fresquinho na cabeça. Questão 780, como se foi lá, eles ficaram assim, né? A não ser que vocês discordem do Kardec, aí outra coisa. Não, pior, você pode até discordar do Kardec, mas você pode discordar de quem respondeu para o Kardec essa questão? E eu vou até um pouco mais além, a não ser que você discorde da lógica, porque é lógico isso, né? Isso que a gente está comentando. Inclusive, o próprio Kardec fala isso, né? Você não tem que concordar com o Livro dos Espíritos porque é o Livro dos Espíritos. Exato. É porque ele responde à razão. Ele não... Quando você esmigalha isso aqui pela razão, ele continua se sustentando. Exatamente. Almeida, eu vou adiantar um pouco, porque essa questão tem mais 2 ou 3 subquestões. Isso. Então vamos lá. O progresso moral segue sempre o progresso intelectual? Resposta: é a sua consequência. Não, todavia, não o segue sempre imediatamente. Sim. Muitas vezes você adquire o intelecto numa encarnação e só vai desenvolver o moral na próxima, ou 2 encarnações depois, enfim. Não é isso? E aí o Kardec fez uma segunda pergunta, dentro da mesma pergunta. Fazendo compreender o bem e o mal, o homem, então, pode escolher. Está lendo a resposta. Oi? Você está lendo a resposta. Ah, perdão, Almeida, é verdade. Segunda pergunta dentro da pergunta. Como o progresso intelectual pode conduzir ao progresso moral? Pois é, como a gente estava falando, né? Quando você compreende como as coisas são, você entende a lógica intrínseca, seja para plantar um pé de feijão, seja para regar aquele pé de feijão, seja para comer um feijão depois de pronto. Você começa a aprender, olha, se eu planto feijão, mas eu não rego, ele vai morrer seco, a semente vai morrer seca. Se eu pego o feijão seco e tento mastigar aquilo, vai me fazer mal. Eu vou ter um problema intestinal. Então você aprende que tem que cozinhar, né? Isso em aspectos práticos, para não entrar na parte intelectual, nos conceitos teóricos, né? Mas, aos poucos, você percebe que tem uma ordem natural de fazer as coisas, que são as coisas feitas da maneira da maneira correta, né? É a praxis correta, de onde vem... Aí vem a doxia, a ortodoxia. Isso. É onde você aprende a fazer as coisas da maneira correta. E nós associamos isso a um valor e a gente passa a chamar de certo. Quando a gente aprende que tem maneiras de fazer cujo resultado não vai ser bom, a gente associa ao errado. Mas para tudo isso você precisa de ter o conteúdo intelectual. Se você não tiver a referência intelectual, você não... É isso que a resposta vai nos conduzir. Então vamos lá. Como o progresso intelectual pode conduzir ao progresso moral? Resposta: fazendo compreender o bem e o mal. O homem, então, pode escolher. A gente só escolhe aquilo que conhece. O desenvolvimento do livre-arbítrio segue o desenvolvimento da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. E aí o Kardec fez ainda uma outra pergunta. Como ocorre, então, que os povos mais esclarecidos sejam frequentemente os mais pervertidos? Pois é, quando a gente respondeu que o conteúdo, o progresso moral vem depois do intelectual, a própria resposta já deu spoiler. Já. Não é imediato, né? E quando a própria pergunta está aqui, esclarecido é aquele que viu a luz, é aquele que agora está claro para ele, é aquele que foi apresentado ao conteúdo. Mas mesmo sabendo o conteúdo, é aquela discussão que a gente estava no início do programa. Estou lembrando disso agora. A gente estava discutindo no início do programa. Poxa, uma coisa é eu ser apresentado ao conteúdo, outra é eu compreendê-lo e aplicá-lo. Ele adquiriu a informação, mas não desenvolveu o conhecimento Ficou no ainda. nível diletante.
Exatamente. Você pode ser um grande diletante intelectual. Olha que coisa linda, porque quando nós evoluirmos, seremos anjos e arcanjos. Mas se eu não me mudo hoje, eu continuo na sombra. É. É basicamente isso. Mais uma outra metáfora. Não adianta eu conhecer o caminho se não caminhar. Se não caminhar. É isso? É isso. E a resposta diz o seguinte: o progresso completo é o objetivo. Mas os povos, como os indivíduos, não alcançam senão passo a passo esse objetivo. Até que o senso moral se tenha neles desenvolvido, eles podem mesmo se servir de sua inteligência para fazer o mal. Sim. O moral e a inteligência são duas forças que não se equilibram senão com o tempo. Só o tempo é quem vai trazer essa madureza. Aquela história, né? O tempo é o senhor da razão. É, exatamente. O tempo é quem vai fazer com que nós percebamos o que já sabemos em termos intelectuais e como é que nós vamos transformar isso em comportamento ético, moral, bem, né? Que interessante, né, Almeida? É uma aula de filosofia, essas duas, três questões que a gente falou hoje. É que a questão 780, ela se desenrola em mais duas Eu acho melhor deixar para a semana que vem. Não vamos, o nosso tempo está encerrado. Que bacana, é muito interessante. Meu amigo, apenas relembrando, a semana que vem... É com o presidente. Próximo programa... Você tem razão, só daqui a 2 semanas é que a gente volta a tratar desse tema. Na semana que vem nós vamos tratar de outras questões, só daqui a 2 semanas que nós retornaremos a essa temática muito interessante. Quero contar com vocês aqui conosco na semana que vem, no nosso programa especial, programa de número 300, e na próxima semana, na outra semana, dando continuidade a esse estudo. Alcir, muito obrigado. Obrigado, Ricardo. Obrigado a vocês. Gostaram? Deixem o like, deixem o joinha. Não gostaram? Diga que não gostaram, mas façam também sua crítica. Digam do que não gostaram. Forte abraço. Forte abraço a todos. Até o próximo programa.